Estamos retornando do intervalo regimental. Ao primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Serginho Brum presente, Olbiratã Cássio Sanches presente e Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 17 vereadores presentes, acordo regimental, reaberto os trabalhos da terceira sessão ordinária, dia 23 de fevereiro de 2023, às 17h08. Não, tudo bem, tá? Pode deixar. Iniciaremos agora a ordem do dia. Fora. Estou aguardando uma resposta. Senhores vereadores, a ordem do dia... Pela ordem, presidente. Está gravando? Pois não, vereador. A sessão? Queria saber o motivo da reunião que teve agora no intervalo. Vereador Borgo, nós vamos tramitar esse primeiro projeto. Em seguida, vou pedir para que os vereadores se manifestem sobre a reunião. Mas antes do projeto, Excelência, nós estamos na ordem do dia. Vossa Excelência parou a sessão para decidir, achei algo importante no Vereador município. Borgo, durante o intervalo regimental, nós vamos continuar e antes das explicações pessoais, ou até que algum vereador se manifeste a respeito da reunião, nós vamos continuar com a ordem do dia. O senhor está indeferindo, então, o pedido desse vereador para explicar o motivo que foi parada a sessão agora no intervalo? O senhor pode deferir ou não, presidente. Vereador Borgo, eu não suspendi a sessão por isso. A sessão estava suspensa por conta do intervalo regimental. Está sendo gravado, presidente. O senhor veio aqui chamar para uma reunião aqui, ó. Apesar de não ter passado ao vivo, mas nós estamos gravando do gabinete. Eu queria saber o motivo que teve essa reunião. Vereador Borgo, a sessão estava suspensa. Estou fazendo uma questão de ordem, presidente. O senhor está indeferindo? Só isso. Vereador Borgo, a sessão estava suspensa. Para quê? Durante o intervalo regimental e os membros da comissão se reuniram. Qual comissão? Comissão de Ética, vereador Borgo. Conforme todos receberam ofício, todos foram notificados que deveriam se reunir até a data de hoje, até o dia de hoje, para eleger o presidente da comissão. Então essa reunião foi por determinação de Vossa Excelência? Vereador Borgo, o senhor recebeu o ofício conforme eu estou perguntando se foi por determinação de Vossa Excelência. O senhor recebeu o ofício. Nós vamos prosseguir com a ordem do dia. Foi por determinação de Vossa Excelência? Eu estou abrindo uma questão de ordem, presidente. Borgo, não cabe ao senhor querer responder ou não. De ordem. O senhor recebeu o ofício. Esse ofício, então, essa reunião que teve agora, foi por determinação de Vossa Excelência? Vereador Borgo, o senhor recebeu o ofício, o senhor não... Qual ofício? Eu não estou lembrado, Excelência. Vereador Borgo, o senhor recebeu o ofício. Nós vamos seguir presidente, com a questão de ordem, dia, presidente. Com a ordem do dia. Essa reunião que teve aqui agora na sala de Vossa Excelência. Vereador Borgo, nós vamos prosseguir com a ordem do dia. Eu estou fazendo uma questão de ordem, presidente. Vossa Excelência tem que responder ao vereador. É um direito, é uma prerrogativa do vereador. Eu quero saber qual reunião que teve agora no intervalo na sala de Vossa Excelência e se foi por determinação de Vossa Excelência. Vereador Borgo, o senhor não participou da reunião, também não participei. Eu não sei qual reunião, estou perguntando para o senhor. Então o senhor pergunta aos membros da comissão. Não, eu estou perguntando para o presidente da casa, que foi dentro da sala de Vossa Excelência. Presidente, qual foi a reunião que teve na sala de Vossa Excelência? Vereador Borgo, eu não vou discutir mais com o senhor. Nós vamos dar continuação. O senhor, então, não vai responder a questão de ordem desse vereador? Já respondi. Não, o senhor não respondeu. Processo, por favor, vereador Borgo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Estou abrindo regimentalmente, está no regimento interno. Qual que foi a reunião? Foi reunião oficial dessa casa? Vossa Excelência é presidente dessa casa, tem que responder. Senhores vereadores, o que foi tratado na sala de Vossa Excelência agora? Eu vou suspender a sessão, porque o vereador... O meu gabinete, por favor, continua gravando. O vereador Borgo não está respeitando a sessão ordinária eu estou abrindo uma questão de ordem e Vossa Excelência não me responde. Já respondi. Então está indeferido o senhor me respondeu. Fala do senhor. Foi uma reunião do quê, presidente? Explica, o povo está vendo. O povo tem direito de saber, presidente. Vereador Borgo, eu peço ao senhor que aqui é um plenário da casa, não é momento da gente ficar fazendo... O senhor não vai responder nem a esse vereador, nem ao povo de Bauru. Eu já respondi ao senhor. Qual que foi a reunião, presidente? Explica para nós. O povo está assistindo, está acompanhando. Qual que foi o motivo da reunião, presidente? Vereador Borgo, o senhor não participou da reunião, também não participou... Qual reunião? Não sei, eu não sei qual reunião. O senhor foi chamado para a reunião. Qual reunião? Eu peço que o senhor respeite... O senhor não vai falar para... Está ao vivo, presidente.
O senhor não vai falar para o povo que está Solicite- acompanhando nós o que aconteceu na reunião agora? Solicite aos membros que participaram da reunião. Solicite aos membros. Então o senhor está indeferindo o pedido desse vereador numa questão de ordem. Eu não tenho a informação que o senhor está solicitando, vereador. Não, presidente, mais uma questão de ordem. O artigo 35 do regimento interno diz que as comissões não poderão se reunir no período destinado à ordem do dia. Eu quero saber se foi por Vossa Excelência, se foi determinação de Vossa Excelência, se teve reunião da Comissão de Ética e se Vossa Excelência descumpriu o regimento interno. É isso que eu quero saber. Não, nós não descumprimos o regimento interno. Nós solicitamos que os membros da comissão Solicitamos ou determinamos? Solicitamos. Foi uma solicitação. Vereador Borgo. É questão de ordem, presidente. O senhor tem que responder. Tá bom, vereador. Vereador, nós encaminhamos ofício a todos os membros que até a data de hoje tinham que se reunir, porque nós temos prazo, nós temos que cumprir o regimento interno. Foi cumprido o regimento interno? Esse prazo foi cumprido? Foi cumprido, porque se não se reuniram até hoje, por isso que durante o intervalo regimental... Então se reuniu. O que foi deliberado, então, presidente? Foi cumprida a determinação de Vossa Excelência? Questão de ordem, senhor presidente. Deferido, vereador. Eu vou dar um informe que acabou de acontecer na sala da presidência, uma reunião entre todos os membros da Comissão de Ética, com exceção do vereador Borgo, que foi convidado a participar, inclusive o vereador Berriel saiu de dentro da sala e fez o convite, e ainda assim o vereador não quis participar, e onde foi deliberado o presidente da Comissão de Ética, conforme determina o regimento interno, que é através de reunião. Por que foi feito nessa sessão? Porque na sessão anterior, que era a primeira do ano, já deveria ter o presidente. Ocorre que a forma como se deu, através de uma lista que foi passada aqui nessa casa, e conforme determina o regimento interno que a comissão precisa se reunir para deliberar o seu presidente, e conforme foi questionado o consultor jurídico da casa, se entendeu que a necessidade de uma reunião. Por isso que os membros se reuniram e deliberaram o presidente da Comissão de Ética. Foi eleito, isso que aconteceu. secretário? Foi eleito o presidente da Comissão de Ética nessa reunião? Foi eleito, senhor vereador. Quantos candidatos tiveram? O nome de Vossa Excelência seguiu, tanto é que os vereadores que votaram em Vossa Excelência, votou em Vossa Excelência, com exceção do vereador Serginho Brum, que votou nesse vereador. E quantos votos Vossa Excelência teve, secretário? 6 votos. E eu tive quantas? O senhor teve 4. 4? Sim. Muito obrigado. Só para constar que eu não era candidato nessa eleição. Vocês votaram, fizeram uma eleição com um candidato que não se lançou nessa reunião. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Nós vamos seguir com a ordem do dia. Processo 085/2022, projeto de lei de número 3022, que altera o dispositivo da lei municipal, de número 3601 de 27 de junho de 1993, e atualiza a estrutura organizacional da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Planejamento. O referido projeto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Solicito Querido. que o processo de discussão única, processo 19/23, o 20/23 e 22/23, seja discutidos e votados em bloco. E as moções também sejam 9/23, 10/23, 11/23, 12/23, 13/23, que sejam todas discutidas e votadas em blocos, obviamente, a não ser que tenha algum vereador que queira fazer destaque de alguma. Eu peço o destaque da moção número 10 de 23, que é a moção de aplauso ao GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Mais algum processo querendo destaque? Algum projeto? O pedido do vereador está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado, então, o destaque da moção 1023. Eu vou ler os processos conforme de discussão única
o 019/2023, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Dr. Osni Ferreira a uma via pública da cidade, de autoria do vereador Luiz Eduardo Penteado do Borgo. Projeto 020/23, projeto de decreto legislativo que concede a medalha Sebastião Paiva Senhora Ilza Adriano Carneiro Reginato, de autoria do vereador Ubiratã Cássio Sanches. Processo 022/23, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão bauruense ao Dr. Enio Trujillo, autoria do Serginho Brum, vereador Sérgio Brum. Moção 009/2023, de aplauso à empresa Jennifer do Brasil, na pessoa de seu proprietário, senhor Fernando Ferraz, pelos 12 anos de excelência e brilhantes serviços prestados. Autoria vereador Marcelo Roberto Afonso. Moção 011/23, de aplauso ao Senai Bauru, na pessoa do seu diretor, o senhor Ademir Redondo, pela brilhante trajetória de sucesso na qualificação dos trabalhadores e na tecnologia feito este que orgulha toda a população bauruense. Autoria Marcelo Roberto Afonso. De aplauso ao Betel Misapt, de Ordem das Filhas de Jó, em comemoração aos 7º anos de fundação e aos relevantes serviços prestados em prol da comunidade carente de Bauru e região. Moção de número 13/23, de aplauso ao excelentíssimo senhor deputado estadual. Moção de apelo aos excelentíssimos senhores deputados estaduais, no sentido de rejeitarem o veto total ao projeto de lei 665/2020, que estabelece a emissão de laudo permanente às pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, TEA, autoria de diversos vereadores. Tanto os processos e também as moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, por maioria. Moção 010/23, de aplauso aos promotores de justiça e agentes de promotoria do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Núcleo de Bauru, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população, em especial no combate à corrupção e ao crime organizado. Moção de autoria do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. A moção está em discussão. Pede a palavra o autor e a terá por 10 minutos. Senhor presidente Júnior Rodrigues, senhor secretário Marcos de Souza, segundo o secretário Mirtinho Sardim, todos os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham. É um enorme prazer fazer essa justa homenagem ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Bauru. Atuando há quase 20 anos na área criminal, posso atestar a importância desses profissionais. Em especial, há um tipo de crime que é o crime organizado, que às vezes se enraizam nas bases do poder público, que é o grande mal da sociedade. Nós estamos num país, um dos países que mais se pagam impostos no mundo. Um dos países com mais riquezas naturais do mundo. Mas enquanto não pararem de roubar, de desviar dinheiro, dificilmente esse país irá progredir. E aí a importância do GAECO. Para entrar no Ministério Público, um concurso do Ministério Público,
já é considerado um dos mais difíceis que tem no Brasil. E após integrar o parquê, esses profissionais qualificados que estudam, inclusive instrumentos de inteligência, para combater esta praga que é o crime organizado. Nós tivemos aqui em Bauru uma organização criminosa que arrebentou com essa cidade, que nós vamos pagar essa conta. E que tinha não só os ratões, mas ratinhos. E clamo, apelo, oro ao GAECO, que peguem todos. Todos. Sabe por quê, excelências? Porque quando se corre atrás só do ratão, mas deixa aqueles ratinhos, esses ratinhos contaminam. Então precisa botar todos na ratoeira. Todos! Porque enquanto não der uma limpa, não só nessa, que eu não citei qual, hein? Estou citando uma organização criminosa. Mas dentre outras que nós temos aqui em Bauru. Recentemente nós vimos um senhor, cabelo branco, cometendo crimes. E às vezes as pessoas falam assim, mas aquele senhor tão respeitado de cabelos brancos cometendo crimes, mas como dizia Churchill, os canalhas também envelhecem. Rato velho, vereador Meira, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sabe muito bem como é que se prende essas pessoas. E às vezes, o trabalho do GAECO, com poucos profissionais, com promotores ali, que honram a camisa do parquê, enquanto lidam com bancas de advocacia, que pode ou não serem pagas com dinheiro desviado do povo da criminalidade, com dezenas, às vezes centenas de profissionais, enquanto o número exato forma a constituição do GAECO. E mesmo assim continua fazendo um ótimo trabalho. E agora sim eu cito a Operação João de Barro aqui nessa cidade, aonde conseguiu desvendar, tem uma denúncia, só que o fato, follow the money, siga o dinheiro, não tem como fugir. Temos situações nesse processo, porque em princípio, presidente, ele estava sob segredo de justiça, mas depois foi afastado o segredo de justiça e nós vimos vários nomes lá interessantes. Interessantes. Era um verdadeiro império da criminalidade aqui nessa cidade. Mas, vereador Bira, todo império um dia cai. E eu tenho fé, eu tenho esperança. O povo bauruense tem esperança que não só o GAECO, como o DEIC também, que faz um ótimo serviço, como a Polícia Militar, que também faz um ótimo serviço, mas por ser um órgão específico, especializado no combate ao crime organizado, eu não poderia me furtar a essa homenagem justa aos promotores, aos oficiais de promotoria, a todos os funcionários e funcionárias do GAECO de Bauru, pelo belíssimo trabalho corajoso, destemido e constitucional que vem abrilhantando nossa cidade. Esse é o motivo
dessa moção de aplauso. Às vezes, vereador Mané, Vossa Excelência é advogado e sabe disso, o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política ou o mesmo tempo do anseio da população. Eu levanto diariamente, tem algumas pessoas que eu fico pensando, eu falo, poxa, esse deveria estar na cadeia. Sabe, cabelinho raspado, calcinha caque, chinelinho. Nem que fosse para passar um tempinho lá no CDP. Só um pouquinho. Para conhecer como é que funciona. Porque eu tenho experiência na área criminal. E bandido pobre vai preso. Bandido pobre é condenado em segunda instância e cumpre cadeia. Bandido rico não. A maioria. Porque com o dinheiro roubado do povo, consegue levar a sua defesa, muitas vezes, não é uma métrica, até tribunais superiores. E às vezes, com advogados caríssimos. Advogados, às vezes, que têm até amizade com ex-presidentes da República. Velhacos. E aí empurra o processo, vai empurrando, mas aquele coitado, aquele lá, aquele ladrãozinho lá, ó, que tem que pagar. Tem que pagar. Mas aquele ali, ele vai preso. Aquele vai preso em flagrante, aquele às vezes é difícil sair na audiência de custódia, aquele cai na defensoria, aquele não consegue fazer recurso. Mas os grandes ladrões, não só dessa cidade, mas do nosso estado, da nossa pátria, esses, sim, são o câncer da sociedade. Por isso, essa justa homenagem a quem enfrenta essa corja, esses assassinos, canalhas, assassinos sim, porque quem desvia dinheiro público é assassino. Então, todo o meu respeito, reverência, apoio ao trabalho de vossas excelências. Parabéns, como representante, um dos representantes do povo de Bauru, eu ofereço essa moção de aplauso ao GAECO de Bauru. Muito obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso está em votação. Votação nominal requerida pelo vereador Borgo. Ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos seus vereadores. Vereador Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Stella Alexandre Almagro. Guilherme Birreal Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Manifestação de voto? Pode ser, presidente? Sim. Meu pai já dizia que as coisas voavam aqui. Meu voto é sim. Marcos Antônio de Souza, com justificativa de voto, parabenizando o GAECO e parabenizando também todos os advogados criminalistas, em nome do vereador Borgo, que está do outro lado, defendendo aqueles que são acusados. Meu voto é sim. Milton César de Souza Sardim. Sim. Serginho Brum. Sim. Ubiratã Cássio Sanches. Sim. E Vanderlei Rodrigues Júnior. Não vota. Sim.
Sim. Como o presidente não vota, temos 16 votos aprovados por unanimidade, senhores vereadores. Encerrado a ordem do dia, passaremos agora às explicações pessoais. Pede a palavra, terá por 5 minutos os vereadores inscritos, primeiro vereador inscrito, vereador Biratã Castro Sanches. Presidente, obrigado. Eu vou me ater aqui aos temas que propus logo no começo. Se o senhor quiser disparar o cronômetro lá, senão para mim vai ser muito bom. Para mim está tranquilo. Eu quero aqui, como vários outros vereadores fizeram a menção, e queria deixar também uma sugestão. Todos nós fomos impactados aqui com o que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo, a pronta resposta daqueles que mereciam e deveriam também, ocupando os seus cargos, atuarem rapidamente para poder atender e socorrer essas famílias, cidades, até os turistas precisavam ser enviados para suas casas, e também não conseguiam chegar. Então, aqui eu peço as orações, como pedi também com o desastre da Turquia, peço orações a todos aqueles que propagam alguma fé, alguma religião, que possam orar a Deus para que nós, como sociedade, possamos ajudar a todos aqueles que sofreram com esse desastre no litoral norte. Também queria deixar uma sugestão aqui à mesa diretora, se for assim pertinente, né, que a Câmara Municipal também se tornasse um lugar para a arrecadação dos donativos, que canalizassem também as doações, porque eu estou vendo a sociedade civil se organizar. Muitas igrejas, órgãos de assistência social. Fica aqui uma sugestão para que a Câmara também possa ser um local de captação desses recursos e encaminhamento para quem de fato precisa. Eu citei aqui a operação tapa-buracos lá no RASE. Eu quero dizer que tem sido feito de uma forma precária, tem sido feito de uma forma emergencial, porque a gente entende todas as necessidades que a cidade tem, a limitação de mão de obra, a gente entende tudo isso, a chuva que vem seguidamente. Tudo isso faz com que a gente também entenda e tenha um pouco mais de paciência. Mas o RAS ele precisa de um recap geral. Não adianta fazer apenas uma maquiada, pastor Berriel, vereador Berriel. Então, aqui fica novamente o meu pedido para que o Executivo tenha um olhar também sobre o Otávio Razzi. Nós precisamos de um recap, já não é de hoje, já faz algum tempo, e a operação tapa-buracos não é o suficiente. Semana passada eu fui chamado por vários moradores da Chácaras Cardoso, da Chácaras Panorama, e algumas intervenções que fiz lá deram um pouco de resultado, mas as chuvas estão muito, mas muito fortes e estão destruindo demais as ruas e as vias de tráfego daquele lugar. Coronel Meira também já atuou lá de alguma forma, solicitando socorro, porque tive notícia, e fiz algumas fotos lá. Eu gostaria que a TV Câmara, se pudesse, por gentileza, projetá-las. Nós tivemos algumas reuniões lá com os moradores, são muitos moradores, a situação é muito grave lá, e a gente sabe que entra na esteira também do mesmo caso, do Vale do Igapó, Águas Virtuosas, ali tem o mesmo problema. Só que ali não é um lugar de chácara, ali o pessoal mora. Tem algumas chácaras, tem alguns moradores sazonais lá, mas a maioria é morador daquele lugar.
nós marcamos uma audiência pública, marcamos uma reunião com a prefeita também no dia 17 de março. Está marcada essa reunião. Com a troca do presidente do DAI, nós vamos ter que reagendar a visita com o DAI, porque envolve esgoto, infraestrutura, água tratada e também o asfalto e a infraestrutura para aquele bairro. Vamos estar trabalhando sobre estas questões, estas situações, e vamos estar passando aos moradores eventualmente. Também quero agradecer o Jorge pela ação que ele teve, o Jorge da Agricultura, pela ação que ele teve no Águas Virtuosas. Hoje ele me mandou algumas fotos, alguns vídeos do lugar que também precisa da nossa atenção. Resolvi cuidar como a gente cuida da pousada, como a gente cuida da área verde da pousada, que são lugares que precisam da ação do poder público. Deus abençoe a todos, Deus abençoe suas famílias, nossa cidade. Bauru merece o melhor. Obrigado, vereador Bira. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra e a terá por 5 minutos. Ainda não é boa noite, e agradecer novamente, né, a Deus por estar aqui. E agora vamos fazer alguns agradecimentos, né, de um trabalho que nós vemos fazendo. Primeiro, o agradecimento é pela reunião que fizemos na semana passada, já foi a segunda, onde estiveram ali a SEMA, a CEMEL, a SAGRA, a SEAR, o Pedal Sem Limites e o Bike Bauru, que é representado aqui pelo funcionário Miguel Filho. A foto está ali. Pode pôr para mim, TV? Aí, essa reunião foi lá na SEMA. Aí é referente a uma pista de XCO, que é uma pista para bike. É uma vitória aí para o município, um esporte que vem crescendo, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E acredito que vamos ter, assim, sucesso nessa demanda aí, atender todo ciclista aqui da cidade de Bauru. Então, vai ser dada uma carta de anuência ali para uso do local e vai trazer vitalidade ali na região norte, na próxima Avenida Nações Norte. Então fica esse agradecimento, né, por empenho de todas as secretarias aí. Também estivemos pode pôr uma outra foto já, TV? Fazer o agradecimento aí. Estivemos ali na Delegacia de Ensino do Estado, junto com o Lima Júnior aqui, né, para entender de que maneira vamos pedir novamente um ônibus para Cabralha Paulista. São 50 alunos daqui da cidade que vai até Cabralha, que é toda segunda e na volta na sexta. Fomos ali entender de que maneira podemos pedir novamente, até que o jurídico aqui do município negou, né, esse ônibus, que é um ônibus intermunicipal, e já foi passado o nome dos alunos, são 50 alunos. Aí estivemos também ali no SP mais São Paulo, né? Pode pôr outra foto também, com o Lima Júnior, com a Eliana, com o representante ali da escola da ETEC, né? Escola Agrícola de Cabralha. E estamos aí entendendo de que maneira vamos formalizar novamente para estar conseguindo essa demanda tão importante que esses alunos ali, com essa escola técnica, são 50 o total de alunos que está precisando do transporte. Até quando o Expresso de Prata foi vendido, não tem mais essa linha até Cabralha, então os alunos têm que se organizar para ir até Cabralha Paulista. Então a gente está tentando viabilizar pela Secretaria de Educação. Já foi negado a primeira vez, então estamos aí reunindo com o Estado, né, para estar pedindo certo, para ver que maneira que pode ser feito esse convênio. Então fica esse agradecimento aí também. Acho que tem mais uma foto, TV. Estivemos também na sexta-feira em reunião ali no gabinete, já é a 5ª reunião da Estrada do Limão. Precisa ser desapropriado ali perto do trevo do Jacoaci, ali na Via Marechal Rondon, um alqueire praticamente de terra. São 500 metros ali para estar fazendo um acesso ali, dá para fazer só como estrada rural, então o custo diminui, e uma desapropriação ali fica muito mais em conta, no máximo aí de R$250 mil, resolve o problema ali,
tão esperado ali dos produtores rurais ali daquela região, que hoje tem que fazer o trevo ali em Tibiriçá e fazer o retorno. Então, o combustível, desgaste, até um socorro, né, que eles precisam, então aí tem que fazer esse retorno aí de 50 quilômetros. Então, acredito que dessa vez aí vai sair essa desapropriação daquele local. Então, fica aí o agradecimento mais uma vez, a Seagra também esteve presente, a prefeita, e agradecer também o Júlio ali, o engenheiro civil, vem fazendo um bom trabalho dentro da Secretaria de Agricultura. Pode pôr essa foto para mim, por favor? Aí também estivemos na De Renovo, 2 anos aí de ministério já, o pastor Renato, a pastora Valéria. Estivemos ali em presença ali na De Renovo, vem pregando a verdadeira palavra de Deus. E fica aí, né? Eu acho que temos que incentivar tudo que é de benefício para o nosso município. Então, quero registrar a De Renovo, Assembleia de Deus do Renovo, é um ministério aí que vem pregando a verdadeira palavra de Deus. Estivemos ali comemorando os 2 anos de ministério. E que Deus possa nos abençoar essa semana final, né? Já de semana, que o nosso trabalho possa continuar e abençoar todos os vereadores aí com sabedoria, que podemos sim ter resultado melhor para a nossa cidade. Que Deus abençoe. Obrigado aí, presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Próximo vereador inscrito, vereador Meira, que pede a palavra, terá até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ficou pendente alguns assuntos aqui na minha fala, eu gostaria de dar continuidade agora. Em primeiro lugar, o que vem sendo feito na Avenida Rodrigues Alves, nós já temos ali as quadras, acho que 10, 11, 12, ou até mais, até a 9, é digno de um trabalho bem feito e que era necessário. Isso não tenha dúvida. Então, agora está sendo concretizado. Mas não podemos esquecer também que tudo isso começou no governo Gazeta, né? O recurso veio lá atrás e só conseguimos finalizar a obra agora. Então, eu não estou falando isso ao acaso. Eu estou falando isso porque fica evidente que a atual gestão praticamente não tem projeto algum de iniciativa do Executivo. Anunciou-se recentemente a construção do ginásio esportes. Recurso do governo federal. Eu não vi, até agora, uma movimentação de terra no local. Não podemos esquecer da ET. Fazer 2 anos, praticamente, que suspenderam as obras. E nós não temos nem a minuta do termo de referência que está sendo elaborado pela FIP. A FIP foi contratada agora, se é que já assinaram o contrato, que eu não sei. Se falar em estação de tratamento de água, que é algo de fundamental importância, relevante para o nosso município, nem se fale. E a última agora, eu fiz uma postagem no final de semana, recebi algumas críticas, né? Entre os quais, até de uma pessoa que eu jamais poderia imaginar que ele fosse me criticar, nem vou citar o nome dele aqui, mas eu respondi à altura para ele, com educação. Depois vem falar para mim, fica com Deus. Fica com Deus o caramba. Me xinga, me ofende, depois manda ficar com Deus? Não quero esse ficar com Deus do senhor. Quem fala essa frase, deseja de coração, é verdadeira a frase, e não uma frase hipócrita de um bandido ou de uma pessoa que fala isso por falar, tentando me convencer. Mas a crítica que eu fiz ao carnaval, porque é o seguinte, o vereador Marcos é um defensor aqui do carnaval, eu vi que ele brigou por uma escola de samba que tinha sido preterida, o recurso. É louvável o que o vereador Marcos faz. A Estela também. A Estela também, me desculpe.
mas vocês são pessoas que defendem aqui o carnaval. Eu acho louvável isso. Como é louvável também a prefeita ter destinado recurso para o carnaval. Agora, a crítica que eu faço é o local do carnaval. Não, porque, improvisou. Tudo bem, eu sei que é um improviso. Eu sei que é um improviso. Agora, não diz respeito ao local. Por que o sambódromo não foi ainda devidamente reparado? Aconteceu isso, vereador Marcos, numa chuva, no governo Gazeta. Aí o Ministério Público, obviamente preocupado com a segurança das pessoas, a prefeitura foi lá, fez um reparo, fez lá um tapa-buraco, né? Mas ainda assim havia risco de algum problema ali no sambódromo. Pô, mas o governo Gazeta já saiu há mais de 2 anos. O episódio foi no terceiro ou no segundo ano do governo Gazeta. Eu não tenho exata noção da data, mas é muito tempo. O sambódromo, podem reclamar o que for, mas ele foi feito com a intenção de fomentar o carnaval, com a intenção de popularizar ainda mais a festa carnavalesca, é uma festa folclórica para o nosso país, é uma festa... E ainda por cima traz receita para o nosso município, porque o nosso município virou uma tradição aqui, como o senhor mesmo disse, numa reportagem que eu vi na televisão. Então, poxa vida, se nós temos já um espaço destinado para essa finalidade, por que não dar a atenção devida para esse local? Não. Aí você faz um carnaval lá na Avenida Jorge Zaiden. Aí eu recebo aqui, gentilmente, do secretário de Cultura, quero agradecer o secretário. Não, o secretário não tem culpa, ele fez isso aqui por gentileza, ao vereador e tal. E aí eu vi uma outra postagem, né, do ex-deputado Carlos Braga, em que ele falou uma verdade, em que ele mostra uma área coberta, que as pessoas confortavelmente estavam sentadas, eu poderia estar lá sentado por causa dessa minha credencial. E o povo assistindo o carnaval de pé. E ali, sofrendo seu prejuízo. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo aí em nossa cidade. Então, eu queria deixar registrado e consignado isso, presidente, apenas como um registro do que eu me manifestei no final de semana. Não sou contra o carnaval, sou favorável ao carnaval, sou favorável a destinar recursos para o carnaval, sim, porque nós temos recursos para todas as atividades. E uma festa popular como essa não pode ficar e não pode passar desapercebida. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereadora Chiara Ranieri, que pede a palavra, terá por 5 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, eu só gostaria de ainda concluir o que estava abordando no hall de oradores, com relação às obras de drenagem do município. E, para terminar aquela reportagem que nós colocamos, eu gostaria de pedir que a TV Câmara, então, trouxesse o final da reportagem, e depois eu gostaria ainda de convidar a todos para a reunião pública da Comissão de Educação, na próxima quarta-feira, dia 1º, às 8h30 da manhã, onde teremos aqui a presença do secretário municipal para apresentar os projetos em andamento e os que virão ainda a ser executados em 2023 e 2024, de reformas, ampliação e construção de escolas aqui no município. TV Câmara, por favor. A intenção nossa é, agora, de posse de um projeto básico de drenagem, parque linear, aliado a um projeto de moradias, né, a gente ter um projeto de revitalização de centro, né, e com esse projeto nós encaminharmos para a captação de recursos. Então, a intenção agora, depois dos vereadores entenderem, né, se sensibilizarem e entenderem como oportunidade, e a prefeitura também, nós levarmos esse projeto ao governo do estado para que a gente consiga trazer os recursos necessários para o investimento da drenagem, que precisa ser feita na região ali da estação ferroviária, e também
os recursos para o investimento nesse parque linear, que também é ali, né, justamente naquela região. Sei que essa ação tem sinergia, mas é uma ação coletiva do Poder Legislativo em relação a essa questão de uma fala sua na tribuna da carência por ações estruturantes aqui na cidade. De fato, né? Acho que o grande choque que a gente toma é, por exemplo, como eu, né, que tenho um canal de comunicação muito aberto com o governo do estado a partir de agora, quando o Rodrigo assume o governo, e aí a gente tem a responsabilidade de encaminhar tantas demandas do município e a gente não ter de posse nenhum projeto. Um projeto que seja de infraestrutura, que demande muitos recursos. A gente tem a necessidade e a ideia de uma infinidade de projetos, mas a gente não tem o projeto, né? Então, quando vem a iniciativa privada, né, como a Avelino trouxe hoje aqui, e presenteia com 2 projetos que a gente pode apresentar para viabilizar os recursos, a gente entende que nós não temos muita coisa em Bauru, né? Nós não temos nada desenvolvido concretamente que nos direcione para captar recursos, né? E aí a gente fica à margem, porque os recursos estão disponíveis e estão sendo canalizados para vários municípios. Se nós não os temos, nós não vamos trazer para Bauru, mas os municípios vão receber de alguma forma. Então, é importante que a cidade entenda a importância de investir nos projetos, né? Nós sabemos da necessidade, mas nós temos que desenvolver os projetos, senão a gente perde a oportunidade de trazer os recursos. Aí, que legal. Projetos, né? Então, eu ouvi num programa de rádio, alguém do executivo dizendo que nós temos muitos projetos. Então, nada melhor do que o secretário de Obras e presidente do Departamento de Água e Esgoto trazer aqui para a gente, no dia 2, semana que vem, quinta-feira, às 9 da manhã, os projetos. Principalmente os projetos de drenagem e de contenção de erosões. Então, nós temos a oportunidade, semana que vem, de discutirmos obras na quarta-feira e também na quinta-feira. Na quarta, com a educação, e na quinta, com as obras de infraestrutura no município como um todo. É uma ótima oportunidade, inclusive, vereador Marquinho, para a gente saber o que foi feito desse projeto executivo que foi apresentado e encaminhado para a prefeitura. Inclusive, tem foto da prefeita aqui que nós entregamos na mão. 2, um de 37 milhões, que são as obras de drenagem, daquela área ali próxima à estação ferroviária, e um de 11 milhões, que é esse pedaço de um grande parque linear. Mas é um parque linear que se localizaria ali naquele local, né? Ali do lado da estação ferroviária. E também eu queria saber o que foi feito do projeto do empreendimento, dos 600 apartamentos da iniciativa privada. Porque sem drenagem, ninguém vai construir ali, né? Por mais que tenha boa vontade, não vai construir ali. Presidente, acabou meu tempo? Acabou. Ah, então tá bom. Obrigada. Por nada. Próxima, vereador inscrito, vereador locadora, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrita, vereadora Estela Alexandre Almagro, que não abre mão da palavra e a terá até por 5 minutos. Presidente, vereadores, eu até iria usar esse tempo das explicações pessoais para falar sobre o Carnaval. Tem muito a falar sobre o Carnaval. Vou me limitar a concordar com as considerações feitas aqui pelo vereador Meira, da importância que será nós debatermos esse assunto sobre o aspecto que ele precisa ser enfrentado, como economia criativa, como uma política permanente, inclusiva, movimentação do setor hoteleiro, alimentação, garantia da participação de todas as escolas populares, que é o que a gente não viu neste Carnaval. Mas eu vou falar isso semana que vem. Porque hoje, eu, inclusive, trago o assunto na camiseta que estou usando hoje para falar da tragédia do nosso litoral. Para dizer que não é tragédia. É um descaso. É descaso. Previsível, criminoso. E se, de um lado,
a gente vê com acalento esses novos ares que o Brasil respira, a gente fica muito feliz de ver ações do presidente Lula junto com o governador Tarcísio, não é, de partidos diversos e que se opõem, assim como o prefeito, diretamente ligado do município, que também é de um outro partido político, mas que coloca uma agenda em torno desse debate que a gente não se cansa de fazer aqui, do Pacto Federativo e da ação governamental. Porque é isso que o povo precisa, que a eleição acabou. Agora é mostrar que tem competência e que prioriza o povo. Agora eu trouxe aqui um histórico, porque eu, assim como outros vereadores falaram aqui hoje, eu temo realidade muito próxima disso aqui para a nossa cidade. E não vou falar só da região central, que também tem impactos gigantescos na vida e no cotidiano dos que aqui próximo residem. Mas, há 55 anos atrás, o mesmo aconteceu, essa catástrofe, com a cidade de Caraguatatuba. 18 de março de 1967, parte da Serra do Mar deslizou sobre a cidade, deixou 450 mortos e 3 mil desaparecidos. Na época, a cidade tinha 15 mil habitantes. Agora, São Sebastião e todo o seu entorno. Hoje, quinto dia da tragédia, o levantamento dava conta de 49 mortos, 387 pessoas desaparecidas e quase 3 mil desabrigadas. Onde que eu quero me pegar nesse detalhe aqui? O promotor de justiça entrou com uma ação contra a prefeitura. Já há bastante tempo. Para alertar o quê? Termos da peça do promotor. O prenúncio de uma tragédia. Quer dizer, alguém desconhece o fato de que as cidades litorâneas, seja de São Paulo, do resto do Brasil, acabou se transformando numa disputa imobiliária, sem nenhum debate de ocupação dos espaços, onde os mais abastados de todos os municípios do estado do país compram as suas mansões, suas casas e seus apartamentos. Quem tem ido para determinadas cidades do litoral tem sentido, Guarujá é uma delas, determinados horários não tem uma praia. Então, você tem uma tragédia ambiental? Tem. A questão climática pesa? Pesa. Mas aqui tem uma questão social que esse país precisa enfrentar. E Bauru também precisa enfrentar. Porque a grande verdade é que os governos sucessivos não se lembraram de que as nossas baixadas é formada por caiçaras, por remanescentes indígenas, por quilombolas, por operários. Essa população empobrecida foi para os morros. Quem tem dúvida de que essas tragédias vão acontecer? Mas ignora-se um debate de quem é a cidade, quem manda na cidade. O poder econômico se concentra em garantir estabilidade, segurança, para quem? Para quais moradores? A cidade pertence a quem? E aí eu vou falar aqui, vou citar só 4 regiões da cidade. O Jaraguá, São Manuel, Parque das Nações, Barreirinho, eu poderia citar vários outros, vão acabar se tornando desastres igualmente graves. Inclusive porque foram alvo de desocupação para desadensamento, sendo migrado para alguns projetos habitacionais, notadamente o Minha Casa Minha Vida, mas os governos, sucessivamente, seja Rodrigo, seja a Gazeta, seja a atual prefeita, não levaram em consideração a recuperação desses espaços, que volta a ser espaço de novas ocupações, colocando essa população em risco. O debate da drenagem, da macrodrenagem, dos nossos fundos de vale e de quem é essa cidade, precisa ser feito com urgência na cidade de Bauru, porque senão nós vamos nos deparar, assim como o promotor apontou aqui, com o prenúncio de uma tragédia. Próximo vereador inscrito, vereador Guilherme Berriel, que pede a palavra e a terá por 5 minutos.
senhor presidente. Vou falar de Secretaria da Educação agora, viu, vereadora Chiara? Olha, 13 veículos novos na Secretaria da Educação, não, 12 novos e um seminovo. Parado há 6 meses por falta de contratação de seguro. Eu até concordo que o veículo sem seguro tem que ficar parado. Mas olha, hoje, se eu vou na concessionária comprar um carro zero, a velocidade da contratação de um seguro para um carro zero é instantânea. É só eu ligar lá para o meu corretor, olha, estou comprando um carro zero, já sai segurado. Não vai nem ter vistoria. Agora, 6 meses para contratar um seguro, professor Segala? É muito engessado, é muito travada a administração pública. Uma coisa simples de resolver. Se ainda não tivesse dinheiro, né? Se ficasse contando centavinho, né? Contando as moedinhas, né? Mas, pelo amor de Deus, 6 meses. Quer dizer, quem é o próprio prejudicado? A própria Secretaria da Educação, que não pode usufruir do veículo. Quer dizer, tem que mudar muita coisa mesmo, né? Agora, o vídeo que o ex-deputado Carlos Braga mostrou na rede social do Carnaval é pura verdade. É uma falta de consideração com o munícipe absurda, uma organização amadora. Público em pé. Vereador Maio, eu sei que o senhor é um carnavalesco, um dos maiores fulhões da cidade de Bauru, né? Mas, olha, que organização amadora que foi, hein? Analisando assim, sem paixão, porque público em pé. Agora, o sambódromo, essa cultura que existe no poder público de moer tudo, viu, professor Segala? É carro, é tudo. Não dá manutenção. Espera moer tudo. O sambódromo é isso. Não existe uma política de manutenção. Não sei porque muitas coisas caem do céu, né, no governo municipal, ou é doação do governo estadual, governo do governo federal, muita coisa a fundo perdido. Parece que não valoriza as coisas. Sabe? Deixar o sambódromo moer. Moer. E segundo o Serginho Brum, tá feio lá, porque ele é da região lá do Geisel, ele foi visitar, porque fizeram umas perfurações lá. Tá um abismo lá embaixo do sambódromo. Tem perigo de ter um carro alegórico cair e afundar. Então, quer dizer, agora para consertar, o custo é muito maior, né? Então, é triste ver isso, né? Que não tem uma política de manutenção. É o resultado de uma falta de política de manutenção. Agora, e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil? A HBB. Eu fiquei louco na reunião aqui que teve aqui. Uma coisa é a associação, e a vereadora Chiara, como empregadora, vai me entender muito bem o meu ponto de vista, porque eu também sou empregadora e ela é empregadora. Uma coisa é essa discussão da HBB com a prefeitura. Outra coisa é os compromissos trabalhistas da empresa, da HBB. Moleque, eu só tenho isso para dizer da HBB, porque deu o aviso prévio em dezembro, não fez a rescisão, não pagou o salário de janeiro. Daí, os funcionários que pagam o pato, né? Coitada. A corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né? Então, moleque HBB, de não cumprir os compromissos profissionais dela em relação aos funcionários. Vereadora Chiara, os meus funcionários, os funcionários da sua instituição de ensino, não querem saber se Vossa Excelência está recebendo dos alunos, se eu estou recebendo dos meus clientes. No dia 5 e no dia 20, eles querem o deles. E justo.
Do ponto de vista deles, justo, trabalharam, tem que receber. Agora, esse negócio da prefeitura ser solidária, pega uma empresa picareta, igual a HBB, não faz a rescisão e depois joga nas costas da prefeitura pagar. Quer dizer, se a prefeitura cumpriu o contrato de prestação de serviço, porque a HBB deu o preço, a prefeitura foi lá e pagou o preço que ela está pedindo. Só mais 15 segundos para concluir o pensamento. E daí, a prefeitura fez a parte dela no contrato. Por quê? A outra é moleque, não vai pagar. E a prefeitura tem que pagar isso? Daí a prefeitura vai ser no prejuízo. Quer dizer, é complicado isso. Obrigado. Ó, HBB, não seja moleque, cumpre os seus compromissos trabalhistas, vai. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Segala, que pede a palavra e a terá por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, anos atrás sugeri que nós tivéssemos 2 sessões por semana, uma na segunda e uma na quinta. Os senhores estão vendo como tem coisa para falar, tem que voltar a pensar em cima disso aí. Senhores vereadores, eu tenho uma excelente notícia. Eu lamento apenas que nós não tenhamos mais a presença de todos, mas notícia boa a gente dá com um enorme prazer. Ocupei a tribuna hoje para falar de que todos nós devíamos fazer um esforço para que a Unesp pudesse consertar o radar, ou pelo menos ter uma definição de valorização do serviço de meteorologia, e acabo de receber aqui uma publicação da Unesp dizendo exatamente o seguinte, atenção, após a articulação feita pela Unesp, o governo paulista assumiu nesta semana o compromisso de modernizar os 2 radares meteorológicos do Instituto de Pesquisa Meteorológica, IPMET, vinculado à Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Essa é uma excelente notícia. O texto é comprido, eu não vou ter tempo aqui para ler tudo, mas eu vou publicar nas minhas redes sociais, porque há elogios aqui, muito bem feitos, ao Roberto Calheiros, há observações que devem ser destacadas do governador do estado. O governador disse assim, do ponto de vista meteorológico, é fundamental que a gente tenha equipamentos mais modernos. A gente tem alguns radares meteorológicos hoje que são operados pela Unesp. A nossa ideia é fazer a substituição por radares mais modernos, afirmou o governador paulista em entrevista concedida à Globo News. Então, essa é uma notícia alvissareira. Aqui é, como eu disse, a rasgados elogios à importância do Roberto Calheiros nesse passo todo, e o Roberto Calheiros é gente nossa aqui, já foi homenageado por nós, portanto, estou muito contente que isso esteja acontecendo e que dentro de pouco tempo realmente o radar seja substituído por algo mais moderno. Eu queria também aproveitar e dizer que esta semana passada, convidado pela presidente da OAB local, a professora Márcia Negrisoli Poletini, que veio acompanhada do vice-presidente, o Adilson Sartorello, pediram para serem recebidos pelo presidente da casa, o nobre vereador Júnior Rodrigues, e pediram a minha presença para acompanhá-los. E, nesse caso, eles vieram aqui para fazer 3 pedidos a nós. Um é que nós apoiássemos uma pretensão que a OAB tem de suspensão da tramitação do projeto de lei 752 de 2021, que aumenta o valor das custas judiciais. Evidentemente que aumentando o valor das custas judiciais, a população vai ter mais dificuldade de ter acesso ao judiciário, por óbvio. Isso não aumenta a remuneração dos advogados, mas cria dificuldade ao jurisdicionado, à população,
de buscar os seus direitos na justiça. Também vieram aqui e pediram que nós amparássemos aqui, propuséssemos, acredito que a presidência já está tomando, inclusive, providência com relação a isso, aprovássemos a criação de um serviço municipal de assistência judiciária. Isso é uma coisa importante também, tá certo? Viria junto com a Defensoria Pública, para aumentar a oportunidade exatamente dessas pessoas terem um advogado. Com mais um detalhe, essa assistência judiciária municipal poderia fazer a defesa de processos administrativos, coisa que a Defensoria Pública não faz. Então tem todo o meu apoio, vamos também apoiar. E, por fim, pediram que a gente ajudasse a que fosse atribuída à advocacia o poder de autenticar documentos quando entregasse documentos na administração pública municipal. Porque os documentos são recebidos pelo advogado e o advogado tem que orientar a pessoa a ir ao cartório para autenticar esses documentos e, evidentemente, pagar essas despesas. Ora, o advogado deve merecer fé pública numa situação como essa e ele próprio poder autenticar esses documentos. É responsabilidade dele, é ele que está assumindo. Eu acho isso tudo muito importante. Eu lamento não ter tempo para falar aqui, senhor presidente, porque, mais uma vez, a escola Maria Chaparro foi alvo de furto. Nós aqui pedimos insistentemente que fosse feito um trabalho prévio, porque as aulas estão para começar, e não adianta, não tem vigilância, não tem sistema de câmera, não tem nada. E, mais uma vez, a Maria Chaparro Costa foi vítima de furto da sua fiação, não está podendo realizar as suas atividades. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio César, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Lozila, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Marcos Souza, pede a palavra e a terá por 5 minutos. Senhor presidente, bem rapidamente aqui, só para mencionar aqui a questão da AHBB, vereadora Chiara. Eu só espero que a gente não sinta saudades da FAMESP aqui, né? Nós brigamos tanto com a FAMESP, mas há aí, segundo apontado, inclusive em matéria do Jornal da Cidade, uma dúvida, o tempo, presidente, uma dúvida se é gestão... Questão de ordem aí, vereador. Tem que ser entre eu acho que é um vereador e outro. Se é gestão ou se é prestação de serviços. Pelo que eu estou entendendo, se for gestão o contrato, a prefeitura tem razão, e se for prestação de serviços, a HBB tem razão. Parece-me que é alguma coisa assim, ou o contrário, é isso, vereador? Enfim, temos uma dúvida se é gestão ou se é prestação de serviço. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, vamos aguardar para a gente ver qual é o desfecho. O que não pode acontecer é aquelas pessoas que trabalharam ficar sem receber os seus recursos, né? E, pelo jeito, vai caber mais uma vez a Câmara Municipal de Bauru trazer a discussão para cá, para poder clarear todos os fatos, né? Como essa Câmara Municipal fez com a FAMESP também, para que se chegue aí a... que tire todas as dúvidas, né? Que a gente pode chegar no denominador comum e, principalmente, que essas pessoas que trabalharam possam receber os seus recursos. Então, nós temos uma comissão de saúde desta casa, tenho certeza absoluta que a comissão vai se reunir, vai chamar essas pessoas aqui, e nós precisamos pagar. Tem que ter a solução. Temos que ter uma solução, né? Câmara Municipal, mais uma vez, deve ser protagonista nesse caso, trazer para cá e ouvir os dois lados. Vamos ouvir o município e vamos ouvir a associação hospitalar. Enfim, que não pode essas pessoas ficarem sem receber. E vou falar uma outra coisa aqui para vocês também, viu, senhores? Tem outro problema aqui na cidade, que é a contratação desses vigilantes aí das UPAs. A Prefeitura Municipal precisa acompanhar o depósito do fundo de garantia desses funcionários, porque depois, no final do contrato, a empresa some, dá sumiço, não paga,
essas pessoas, entendeu? Porque essas empresas vêm, jogam o preço lá embaixo, vence a licitação e não recolhe o fundo de garantia. Então a prefeitura precisa acompanhar isso aí também, senão pode aí, inclusive, responder solidariamente a isso. Esse é o meu ponto de vista. E falar também, senhor presidente, voltando bem rapidamente no assunto que nós falamos aqui no começo, a prefeita municipal esteve aqui no intervalo e eu aproveitei para cobrá-la do espaço do posto avançado do Covid que está subutilizado e que pode receber a psiquiatria e a atenção àquelas pessoas que estão aguardando vagas nos hospitais, tanto para casos de drogas quanto casos de álcool. Então fica aqui, prefeita se colocou à disposição para conversar, né? É uma proposta que poderia minimizar os transtornos sofridos pelos servidores lá da UPA do Ipiranga. Então é uma excelente notícia, a gente espera que saia também da boa proposta, que realmente isso seja colocado em prática. Vamos utilizar aquele espaço, vamos dar condições para os profissionais trabalhar, vamos dar dignidade para as pessoas que ocupam esse serviço na nossa cidade e vamos dar dignidade a esses servidores também. Da forma como está, a UPA do Ipiranga não tem mais condições de funcionar. Fica aqui o apelo desse vereador, como já foi feito o apelo aqui por outros vereadores que tiveram lá também. Existe um local, basta fazer a adequação. E para finalizar, senhor presidente, a vereadora Chiara foi muito feliz de lembrar aqui um projeto de drenagem, vereadora Chiara. Qualquer coisa que for fazer com a estação ferroviária, com aquele local onde foi desapropriado pelo governo passado, e se tem a intenção de salvar a quadra 1 e a quadra 2 do calçadão da Batista, o primeiro passo é a drenagem. Muitos gestores não gostam muito dessas obras, porque são obras que não aparecem. Mas não tem como você fazer nada em cima de um local que chove e alaga tudo. Então, é importante que o Executivo esclareça para nós aquele projeto que foi apresentado, projeto executivo, coisa que o município não tem, qual foi o encaminhamento desse projeto para drenagem na região da estação ferroviária, porque se for montar ali um comércio popular naquela quadra onde foi desapropriado pelo governo anterior, que a gente tem falado, vereador presidente, vereador Júnior, tem que fazer a obra da drenagem também. Existe um projeto executivo, esse projeto foi doado ao município e a gente precisa saber se esse projeto, se ele foi inscrito no governo estadual ou se será inscrito, para que a gente possa buscar recursos e dar o início à revitalização do centro da cidade. Senhor presidente, obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos Souza. Questão de ordem aí, presidente. Deferido, vereador. Quero aqui registrar no intervalo regimental que apresentamos a deliberação aí do nome do vereador Marco como presidente da Comissão de Ética. Tá, então, durante o intervalo regimental, a reunião da comissão deliberou o nome do vereador Marcos Souza como presidente da Comissão de Ética. Exatamente. Ok. E o vereador Bira também foi já anunciado no início, que é o presidente da Comissão Interpartidária, junto com o vereador Meira, relator. Então, as comissões estão completas da casa. Próximo vereador inscrito no hall de oradores, explicação pessoal, vereador Milton Sardim, dispensa o uso da palavra, vereador Sérgio Brum, dispensa o uso da palavra, e este vereador Júnior Rodrigues, que pede a palavra, e terá por 5 minutos. Senhores vereadores, a todos, eu pedi a palavra para tratar de 2 assuntos bem rápido. Um assunto, até foi a fala do vereador Guilherme Berriel, a respeito da reforma lá da UPA do Ipiranga. Eu tenho que falar, vereador, porque até no dia 6 de março de 2021, saiu uma matéria, não sei se a TV Câmara tem aí, mas eu imprimi, de forma voluntária, igrejas farão melhorias em unidades de saúde. Eu fui a pessoa que correu atrás de muitas igrejas para fazer isso. Não era obrigação de nenhuma igreja, mas a gente fez de forma voluntária, corremos atrás. Lá no Otávio Razzi, vereador Bira sabe o quanto a Madureira investiu para reformar o BS
daquele bairro. Acredito que ajudou muito, porque realmente estava toda destruída. Na unidade aqui da UPA do Ipiranga, entre mão de obra de forma voluntária e equipamentos novos, os ar-condicionados foram comprados novos, foram investidos pela Igreja Rasgando o Céu, Pastor Ilha, mais de R$150 mil. Então, é um dinheiro que os irmãos contribuíram, empresários contribuíram, pessoas contribuíram, vereador Berriel, que se não tivesse acontecido, com certeza a unidade estaria pior do que está hoje. E a igreja, ela não tem essa obrigação. Ela faz por quê? Porque a igreja tem ali no seu anseio de ajudar, as entidades hoje elas fazem para o município aquilo que muitas vezes o município não faz. Então, na ausência do município, as igrejas têm feito a diferença na cidade de Bauru, as entidades têm feito a diferença. Então, essa reforma foram mais de R$150 mil tirado de dentro da igreja dos irmãos que fez de forma voluntária. E eu fui a pessoa que ajudou a fazer essa ponte. Então, por isso que a fala do senhor acabou, assim, me atingindo. Eu precisava falar isso para o senhor, porque, assim, foi algo que foi de forma voluntária. Não era obrigação nenhuma da igreja fazer. A igreja não ganhou nada com isso, a não ser o amor, a não ser de fazer ao próximo. Então, fica aqui registrado, assim, eu não tenho como concordar com a fala do senhor, porque eu vi o tanto que os irmãos, de forma voluntária, foram lá aos finais de semana, aos domingos, as campanhas que foram feitas. Então, nesse caso da UPA do Ipiranga, foram um investimento muito alto. E as igrejas fazem de forma voluntária. Então, o pastor William, a Igreja Rasgando os Céus, Marcelo, que é membro desta igreja, sabe, eu sei o tanto de amor que eles empenharam de fazer ali para ajudar a população que é atendida nessa unidade. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todos os membros da Igreja Rasgando os Céus, que Deus possa abençoar. Esse ato de vocês foi um ato muito lindo, assim como a Restaurar também fez, pastor Delton, fez em outras unidades. Então, a Madureira que fez lá no Otávio Vaz. Então, as igrejas amam fazer essas obras, amam fazer as coisas para ajudar o próximo. Então, que Deus abençoe, e a nossa gratidão a vocês que ajudam a nossa cidade, porque se não fosse vocês, muitas coisas estariam pior. A vereadora Estela saiu, mas eu não posso deixar de falar a respeito da questão da cozinha comunitária e do Bom Prato. Acho que aqui cada vereador tem a sua opinião. Igual o vereador Marcelo defende a guarda municipal, o vereador Meira defende o DEGEM. Cada um defende uma maneira e um jeito de fazer, de trabalhar. O vereador Marcelo foi lá em Marília ver o Bom Prato municipal, viu toda a estrutura. Eu defendo, vereador Marcelo, a cozinha comunitária, que é algo antigo que tem na nossa cidade, que é uma estrutura que dá café da manhã, que dá almoço e do período da tarde dá curso profissionalizante para a população. Então, assim, eu levantei o custo dessa cozinha comunitária para você, quando foi implantado no Redentor, a obra com maquinários, com tudo, custou R$600 mil. Para mim, essa cozinha comunitária, vereador Marcelo, é o Bom Prato municipal, não vejo muita diferença. Lá em Marília é R$2, aqui é R$1. Então, nós pagamos mais barato. Então, se a gente conseguisse colocar em mais unidades da cidade, mais bairros, eu defendo, um bairro que tem maior vulnerabilidade nesse momento que eu levantei, é o Fortunato, é o Jaraguá, a gente conseguiria atender a população, dando o alimento e também ajudando a população com curso profissionalizante. Agora, tem pessoas que criticam, tem pessoas que, infelizmente, quanto pior, melhor, mas eu tenho tentado procurar ajudar. Eu fui em São Paulo nessa reunião, a qual tinha solicitado com o secretário Gilberto Nascimento. Eu acredito que 300, 400, 500 marmitex num caminhão rodando e sendo oferecido à população é melhor que nada. Eu me contemplei muito com a fala da vereadora Chiara semana passada, quando disse que ela sabia, da maneira que estava as regionais, aquele projeto de departamento, não ia resolver todo o problema, mas aprovando o projeto iria melhorar. Então, eu acredito que 400 marmitas não vai resolver o problema da cidade, mas serão 400 famílias se alimentando, ou 400 pessoas se alimentando. Então, às vezes a gente não consegue agradar a todos, mas a gente fazendo cada um pouquinho, a gente vai conseguir realmente ajudar. Eu tenho tentado fazer da minha parte o que eu posso, o melhor. Mas se talvez 400 marmitas
para algumas pessoas, ou para a própria vereadora, não vai servir para nada, infelizmente, eu acredito que 400 pessoas vão ficar felizes de ter essa alimentação. E falando também das hortas comunitárias, para finalizar como a vereadora colocou, eu, pelo menos, tenho tentado ajudar. E eu tenho conseguido um container por mês de compostagem para as hortas comunitárias da nossa cidade. Eu já não sei o que a vereadora tem conseguido. Fiscalizar é o nosso papel, mas eu tenho tentado ajudar, fora a fiscalização, conseguir parcerias para as hortas comunitárias, para as entidades, e eu consegui e tenho conseguido um caminhão, um container de compostagem para as hortas comunitárias. Então, eu creio que assim, o meu papel é fiscalizar, mas se eu posso fazer mais, ajudar, eu tenho feito. Deus abençoe a todos. Senhores vereadores, encerrado então o rol de explicações pessoais, passaremos agora ao minuto de silêncio. Em atendimento aos requerimentos dos senhores vereadores, guardaremos agora um minuto de silêncio em homenagem póstuma. De autoria do vereador Júnior Rodrigues, senhora Maria Augusta da Silva. De autoria do pastor Bira, senhor José Arcos Balbino. Flor de Lis Jacim, tá. E de autoria do senhor Edson Miguel e Deuef Ferreira Nascimento e Antônio Carlos José. Esses são os nomes a qual nós guardaremos um minuto de silêncio. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a terceira sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2023, às 18h30. Deus abençoe a todos.